Você estava acompanhando os movimentos políticos, a visita do governador quando ele esteve aqui em Cajazeiras, né? Tive, sim, exatamente com a intenção de ver os bastidores, como é que estava exatamente. Eu imagino você observando tudo, né? Não só em bastidores, como colhendo, né? Procurando exatamente entender como é que estão essas articulações, como é que estão exatamente os bastidores da política local, né? E a gente viu muita coisa, viu? E não precisou ninguém nos dizer, tá? Foi a gente que viu a olho cru, como diz o Matuto. Imagino. Né? E a gente... Bruno, a gente já, o que questiona, o que o pessoal questiona é que parece que toda vez que o governador vem aqui, o prefeito Zé Aldemir está ausente. Some. Né? Desaparece, né? Some. Tem sempre uma viagem, né? Sempre. Ou uma viagem ou um compromisso que não tem condições de receber. Está tendo distanciamento? No entanto, foi uma coisa que me estranhou nessa última visita, Caliel, é que sempre ele mandava representantes, sempre teria lá, né, um grupo bem forte de assessores do prefeito para receber o governador. E não foi? E dessa vez só o secretário de articulação política estava lá, o Jonathan Cavalcante. Né, estava a Djamilton, mas a Djamilton ele mesmo disse que estava lá, né, a convite do cerimonial, não estava representando o prefeito municipal naquela ocasião. E simplesmente só quem estava lá era o secretário de articulação política, o chefe de gabinete, né, Jonathan Cavalcante, que não teve nenhuma expressividade, não pela pessoa, né, não pelo cargo, mas exatamente porque ficou ali, né, pequenininho diante de todos os outros representantes que estavam no local. Né, e a gente viu, né, de forma muito cortês, que o governador recebeu tanto o Júnior Araújo quanto o deputado Chico Mendes. E foi bem incisivo ao ser perguntado, né, se teria candidatura o PSDB em Cajazeiras, e ele afirmou de forma muito categórica que sim. E que a construção desta dinâmica política aqui em Cajazeiras seria exatamente a convite. Ou seja, ele ia convidar os três, né, Paula, Júnior e Chico, para sentar e fazer uma mesa, né, em uma mesa decidir os rumos políticos de Cajazeiras, mas aquele que não se sentia à vontade em participar, né, esteja desconvidado, né, em outras palavras. Então ele ficou muito à vontade ao falar exatamente isso. E mostrou que o prefeito realmente, pela forma que tratou novamente o governador, toda a vida, né, ele nunca está presente. A única vez que eu vi, eu estou, né, por conta de ser bombeiro, né, a gente sempre vai estar lá para fazer a recepção ao governador. E a única vez que eu vi o prefeito Zé Aldemir recepcionando o governador João Azevedo foi no período eleitoral. Só. Depois desse período, jamais eu não vi. Está sempre viajando. Né, sempre viajando, sempre distante. Tanto ele como a esposa, né, que é deputado da região. Eu acho que está rolando aí um distanciamento. Eu não sei se as mesmas informações que chegaram a você, as mesmas que me chegam, mas parece que até alguns pedidos pessoais por parte de Zé Aldemir e doutora Paula, junto ao governo do Estado, também não estão sendo muito atendidos. Parece que também já estão vendo algumas portas fechadas e isso vai se distanciando cada vez mais. Né? Não, inclusive, lembra que a gente falou, logo no início, a gente mordeu a língua, viu? A língua. Lembra que quando a gente estava iniciando o governo João II, a gente tinha falado exatamente dessa como seria essa distribuição de cargos aqui. E achávamos que o prefeito Zé Aldemir, por toda a relação que foi construída durante a campanha, ele teria exatamente o melhor espaço, né, nos cargos. E não houve movimentação. Nós estamos agora praticamente iniciando o segundo semestre, sem alteração nenhuma dos cargos de Estado. Né? Ou seja, todos eles, as chefias ainda estão sendo comandadas pelo grupo de Júnior e o grupo de Chico Mendes, como era anteriormente. Não houve, né, nenhuma colocação do nome do grupo de José Aldemir. Esse mal-estar já rolou, já começou, na verdade, quando o nome de uma indicação de Zé Aldemir não emplacou no Hospital Regional de Cajazeiras. Isso. Que estava tido como certo. Era certo que... Dormiu praticamente com o diário oficial... Com o nome lá sendo nomeado como diretor do hospital, e não foi. Não foi. O mal-estar já começou daí. E ele colocou, né, a justificativa do governador foi que era preciso uma gerente, né, realmente uma administradora hospitalar, para que pudesse gerenciar, verificar a situação real do hospital, porque a intenção do Estado é que todos os hospitais da rede
sejam administrados pelo PB Saúde, né? Que é exatamente um convênio que ele fez, já tem essa gestão até a cidade de Patos, e aí faltando exatamente o Alto Sertão e a região do Piancó. Então, tanto a região de Souza, Cajazeiras, Itaporanga e Catolé do Rocha vão exatamente ter a administração desse sistema. Eu acho que a decisão do governador foi muito assertiva, né? Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente no início também teve uma certa resistência por parte política e por parte da população com relação à direção do hospital, mas ela veio exatamente com a demanda bastante clara, que era exatamente diminuir gasto, otimizar o serviço e organizar, né, toda a parte estrutural. E ela está fazendo, né? Praticamente em 6 meses, né, toda a estrutura do hospital está sendo modernizada, conseguimos aí leitos de pediatria infantil, né, aliás, em NEO. A tendência é exatamente ampliar os números de leitos no hospital, né, trazendo também, né, emplacando como já tinha, mas agora de forma muito mais ágil, o sistema de imagem, e futuramente a cidade pode ter exatamente um sistema linear para fazer cirurgias cardíacas, né? Já foi implantado em Patos, e a cidade de Guarabira e a cidade de Cajazeiras possa ser que também sejam contempladas com o sistema de hemodinâmica para atendimento aí em média complexidade. Rapaz, conhecendo o perfil de Zé Aldemir, nessa reunião futura em que o governador deve chamar os 3 para conversar e definir o rumo da candidatura aqui em Cajazeiras no próximo ano, eu tenho certeza absoluta que o Zé Aldemir não vai participar. Não vai. Isso aí eu tenho certeza. Não só você, eu acredito que todo mundo. Pelo perfil dele, pelo perfil dele. Fica exatamente. Até eu digo sempre: política é preciso entender, né, e colocar as situações de forma muito coletiva. Então a gente precisa levar em pauta as questões da cidade e não as questões pessoais. Mas ainda nós temos aqui, de forma muito cultural, enraizado, essa política, né, essa tendência de fazer política de forma muito pessoal. E isso já era para ter terminado, já era exatamente para ter acabado, mas infelizmente essas figuras ainda insistem em trabalhar dessa forma. O mais interessante que eu digo, agora é a vez do povo, é a vez da população observar, analisar, exatamente fazer a sua reflexão e entender que é necessário mudar. Inclusive, a gente estava, um colega nosso, debatendo, não tem nada a ver com Cajazeiras, mas debatendo sobre a questão da compra, né, que Lula estava comprando um sofá de 60 mil reais, tal, né, que era muito caro, né, um sofá, tal. E aí eu disse, minha gente, a discussão não é o sofá, a discussão é ainda termos um palácio para a gente poder manter. Eu acho que não existe mais império instalado no Brasil. A gente precisa exatamente tirar esses políticos de toda essa estrutura, né, que é bancada pelo nosso dinheiro, e fazer com que esses prédios públicos se tornem museus, se tornem, né, instituições que possa cobrar até entrada para fazer como a gente vê em outros países de primeiro mundo. O Brasil ainda tem essa questão. Aí a gente vai discutir o sofá, que Bolsonaro não gastou nada, que Lula está gastando. Minha gente, a gente está pensando de forma muito errada, a gente está trabalhando, né, de forma muito errada. A discussão ela é muito mais além do que simples um sofá. Do mesmo jeito eu trago para a política local. A questão não é saber quem o governador vai indicar para ser, né, o possível candidato, né, do grupo do governador, mas saber quem é essa pessoa, quais são exatamente quais são as visões, né, ou a visão que ele tem com relação à gestão pública. E se essa pessoa está preparada para gerir a cidade de Cajazeiras. Eu acho que Cajazeiras, como sempre gosto de defender aqui, ela é linda, ela só precisa de uma gestão realmente boa para que a gente possa se desenvolver, não só de forma educacional, econômica, mas turística e assim, né, dentre as outras áreas do desenvolvimento. Eu comentava isso no Olho Vivo hoje de manhã. Cajazeiras não dá. Eu sei que tem serviços que são essenciais, um asfalto, uma rua, construir casas na divisa com outro estado, mas assim, em termos de desenvolvimento, geração de emprego e renda, Cajazeiras está perdendo feio para muitos municípios. Não temos. Qual o investimento em indústrias, fábricas, qual o fomento às que já tem hoje?
Qual o projeto futuro para o desenvolvimento tecnológico? Não tem em Cajazeiras, não tem. E nenhum, pronto. Foi uma das questões que eu queria perguntar ao governador João Azevedo, e eu não tenho essa oportunidade de fazer essa pergunta, e até pedi para a Elmo fazer. Nós temos aí, anunciado pelo governo federal, a duplicação, a garantia da duplicação Campina-Cajazeiras, certo? O recurso já vai ser empenhado para essa grande obra. E aí eu pergunto, por que não fazer outra frente? Já temos uma frente que partiu ali de Campina Grande, vai até a Praça do Meio do Mundo. Por que não lança, né, ou por que não briga por outra frente, saindo de Cajazeiras e ligando Cajazeiras a Souza? Olha o tanto de geração de emprego que a gente poderia exatamente ter na nossa cidade. Porque a construção civil, está aqui, nosso nobre colega e professor que não me deixa mentir, é uma das maiores gerenciadoras e detetoras do serviço braçal, e a geração de emprego ela é muito alta por conta disso. E a gente precisa exatamente ter essa outra briga. Aí eu tenho um deputado federal, eu tenho deputados estaduais que não brigam, não têm essa visão de dizer assim, rapaz, eu vou fazer outra frente. Porque quando eu faço, e aí isso é muito importante, você colocou aí um ponto que é crucial, eu só posso trazer indústrias para a cidade se eu tiver uma área de transporte, tanto aéreo quanto terrestre, em condições para fazer exatamente a logística da coisa. E aí, com a duplicação dessa, você já imaginou a quantidade de pessoas, de serviços que a gente pode trazer para Cajazeiras? É verdade. Como agora o aeroporto, que a gente vai conseguir, assim, o voo já está certo. Inclusive, até a gente, nessa visita do governador, a gente viu a recuperação, está bem avançado lá a estrutura do aeroporto. Quer dizer, toda essa infraestrutura vai ajudar com que a gente possa trazer novas indústrias, trazer exatamente o fomento da economia local. E às vezes, eu digo sempre, às vezes falta a gestão ou o pensamento crítico nesse tocante, de buscar as inovações, de trazer exatamente uma Samsung, uma LG para dentro do IF, porque eu digo sempre, o futuro da gente são as startups. E a gente tem aqui escolas sim, sim, de tecnologia que podia ter fomento privado para exatamente desenvolver novas ideias e todo mundo ganhar com isso. Então, Cajazeiras tem como ser um celeiro de novas ideias, de novas startups, mas não traz. O próprio, não sei se você está sabendo, mas a UFCG está brigando para um centro de tecnologia em Cajazeiras, como foi em Campina Grande, ter em Cajazeiras. Então, de Campina dizem que está muito bem estruturado. Está muito bem estruturado. Inclusive, teve uma equipe comandada pelo nosso querido professor Edmar Gurjão, que participa periodicamente aqui, que foi para a China agora, né? Estão na China. Junto agora, com o governador João, exatamente em busca de recursos, e de investimentos na área de ciência, tecnologia e desenvolvimento de projetos, de pesquisa e extensão. Aí, imagina, se eu tenho o professor Antônio, que é da cidade, assim, praticamente se criou em Cajazeiras, é do Iraúna, da nossa região. Eu teria ligado, o prefeito teria ligado para o professor Antônio, disse, professor, como é que eu faço para incluir alguém da prefeitura nessa comitiva? Eu preciso levar ao conhecimento desses novos empresários, ou discussões desses professores, a necessidade de trazer, e a gente tem potencial para isso. Acho que eu não estou nem sabendo, secretário. Não, o secretário não sabe nem eu vou ficar calado para não ficar falando mal, mas não sabe nem onde... Tem secretário que sabe nem onde a esposa está dormindo, quanto mais... Mas vamos lá. Esses comentários aí para depois. Bruno, mais alguma coisa? Não, só dizer que muita algo ainda vai rolar, com relação à política local. Gostou dessa última informação. Essa vou deixar para a Priscila comentar. Em off eu lhe perguntar. Mas, enfim, o que o povo mais interessante, todo mundo está atenado com relação a isso. Ao invés de você estar preocupado com suas pastas, tem muita gente preocupada com outras coisas. Mas, enfim, é preciso ter uma visão muito mais ampla do que a gestão pública. E entender que a cidade de Cajazeiras ela não pode mais caminhar para trás. Está aqui outra professora de história que vai falar sobre um pouquinho do cinema, a história do cinema em Cajazeiras e o quanto a gente perdeu. Aí uma terra que ensinou a Paraíba a ler, uma terra da cultura,
e não tem nada. Eu fico doente por não ter nenhuma produção aqui. E a gente tem talentos, né, para produzir. A gente não tem que tomar aqui. Eu estava agora, antes de vir para cá, falando com o Ricardo, professora. Ele é dono do Vieira Aço e é dono do cinema lá de Catolé do Rocha. Espetacular. E aí eu digo, por que não investir em Cajazeiras? Convite. Falta convite. Olha aí. Então, eu tenho uma empresa aqui, eu tenho um cara que tem um cinema já e falta convite. Então, secretários, fica aqui para encerrar, fica aí a deixazinha, procura lá o Ricardo, o pessoal da Vieira Aço, que já trabalha nessa área, e eles têm intenção, sim, de investir em Cajazeiras e ampliar seus negócios na cidade, só falta o convite. Então, cabe a vocês, secretário de Turismo, de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Políticas Públicas, se juntarem, formar uma comissão e fazer uma visita e o convite a esses empresários.